30 pessoas ainda é pouco, vai ter mais. Estamos ao vivo, tá? Bom, ninguém vai falar bom dia? Vamos falar. Bom dia, né? Primeiro encontro do GEV de 2022. A gente está muito feliz com os nossos convidados, com vocês aqui participando e nos acompanhando. E desejamos para todos um ano muito saudável, muito próspero, muito feliz. E que a gente tenha hoje um evento bem especial. Então, bem-vindos todos. Encontro número 76 do Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial. Bem-vindas as minhas parceiras e voluntárias do GEV, Roberta e Samanta, e um bom trabalho para nós. Bom dia, pessoal! Esse aqui é o encontro do Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial, como a Silvia falou, encontro de número 76, e a gente tem muito prazer de começar o ano provocando vocês com um tema super importante, relevante, mas antes de entrar nesse mérito, eu vou contar com o apoio aqui da Roberta, que vai colocar a apresentação para eu contar um pouquinho para vocês de quem é o GEV. A Rô tá no mudo, mas eu já vi que ela falou que tá pondo. Calma aí, que já vai entrar. Gente, tô morrendo de saudade. Vocês vão ver a primeira foto, né? Já é um daqueles nossos encontros presenciais. Eu realmente estou morrendo de saudade. Espero que esse querido Omicron vá logo embora para outras paragens que sejam em outros universos que não aqui no planeta Terra, para a gente poder voltar a se ver e trocar presencialmente. Mas hoje vamos dar um molho por aqui mesmo, com esse carinho, esse monte de moças poderosas aqui que têm histórias muito boas e importantes para contar para a gente. Conseguiu aí, Rô? Não entrou para mim. Então a gente vai no Google. Para mim, tava aparecendo. Gente, desculpa, eu vou de novo tentar colocar aqui. Peraí. Não tem problema que aqui a gente faz ao vivo e faz sem PPT, não tem, a gente conta para vocês. O GEV existe há 12 anos, né? Foi, gente? Ainda não, Rô. São várias empresas reunidas, trocando, né, entre si. A gente produz aqui muito conteúdo, fica à disposição para vocês no site. Dos nossos encontros, dos bate-papos que a gente tem, né, dos desafios que são trocados. O intuito é fazer crescer e engajar mais empresas nesse foco do voluntariado. São mais de 8.000 pessoas, é isso? Eu estou tentando lembrar aqui. A gente convida vocês para participarem. São encontros bimestrais que a gente faz, então esse aqui é o primeiro desse ano, nós vamos ter mais 5, na hora que a gente conseguir passar aqui, ou lá no nosso site, vocês conseguem ver e já fazer a reserva da data aí para estarem com a gente. São sempre temas super importantes, relevantes, que fazem o programa de voluntariado de vocês crescer e até abrir a visão para outras paragens, como é o assunto de hoje. Não tá rolando, Rô. Não sei, eu estou tentando. Roger, socorro, Roger. Enquanto isso, deixa eu falar aqui, Pedro, para de balançar a mesa, que tá todo mundo me vendo chacoalhar, filho. Eu tô marcando. Bom, Samanta, então vamos lá, gente. Eu vou te ajudar aqui, que eu estou visualizando a apresentação, né? Como a Sá falou, são 12 anos de GEV, né? O Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial é uma iniciativa que reúne profissionais de sustentabilidade, responsabilidade social, gestão de pessoas, comunicação, entre várias outras áreas, né? A gente realiza encontros bimestrais, né? Com o objetivo de gerar um aprendizado coletivo, né? Sobre programas de voluntariado corporativo, né? Agora então, entrou, Rô. Oba! Então vai lá, Sá. Mas pode tocar, Rô. Não, vai lá. Então, como a gente estava conversando aqui, gente, a gente promove debates, palestras, grupos de discussão,
promove toda a documentação desses aprendizados, a gente faz eventos presenciais, a gente também se apresenta em eventos da área, né? Então, assim, podem contar com a gente para o fomento da cultura de voluntariado empresarial. Pode passar, por favor, Rô. E aí os números que a gente estava falando, 12 anos de atuação, 76 encontros, mais de 8 mil participantes, mais de 700 empresas já passaram por aqui com a gente. Então, assim, é muito aprendizado, é muita coisa. A gente fica muito feliz de hoje, de novo, poder estar fazendo essa partilha com vocês, essa troca com vocês. A gente tem, então, como eu já disse, um site onde a gente concentra todos os conteúdos que foram desenvolvidos. Além disso, nós publicamos periodicamente na revista Filantropia, que também nos cede aqui esse espaço, é nosso apoiador. E temos um livro publicado, é o Voluntariado Empresarial, Estratégias para a Implementação de Programas Eficientes. Aí contamos no nosso comitê organizador do voluntariado, com muita felicidade, né? Com a Cláudia Sintoni, a Juliana Yoshimatsu, a Juliana Preciosi, ai meu Deus, Preciosi, a Ju vai me matar. A Ju Preciosi, o Renan Carvalho, a Renata Toledo e as 3 moças que hoje estão aqui com vocês, a Roberta, eu e a Silvia. Então, eu passo a palavra agora aqui para a Rô, agradecendo antes os nossos 2 patrocinadores, o Itaú Social e a Cargill, do fundo do coração, porque, obviamente, que a gente precisa de subsídios para fazer tudo isso acontecer. Temos vários apoiadores aqui que vocês podem ver, os nossos parceiros estratégicos também, com muito orgulho que a gente tem o apoio aí de todos os comitês, grupos de discussão sobre voluntariado. E aí, dito tudo isso, fica a provocação para vocês reservarem a agenda de vocês. Fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, sempre na primeira semana, das 10h30 ao meio-dia, sempre um tema importante e relevante para vocês que cuidam do voluntariado nas suas empresas. Os nossos contatos, e-mail, o nosso blog, o Facebook, fica aí para vocês poderem nos procurar e nos vemos daqui a pouco no final do bate-papo. Eu vou deixar a Rô agora conduzir. Obrigada, Roberta. Obrigada, Samantha. Deu certo. Vamos lá. Bom, gente, o nosso tema de hoje é a cultura de doação fortalecendo o voluntariado, né? Porque o incentivo ao ato de doar é relevante e pode ser estratégico para as empresas. Gente, nesses 12 anos de GEV, né? A gente vem discutindo com empresas pequenas, médias e grandes que têm programas iniciantes ou que querem implantar, ou programas já numa maturidade bacana, né? E a gente sempre vai debatendo essas questões, sempre nos aparecem dúvidas, considerações, comentários, né? E voluntariado é igual doação? Ou voluntariado é diferente de doação? Se eu fizer uma doação, eu sou considerado como voluntário, né? E a gente, né, que trabalha com voluntariado há muito tempo, a gente sempre tenta mostrar que existe uma diferença entre esses conceitos, né? Então, fazer um trabalho voluntário, né, é doar o meu tempo, o meu trabalho, o meu talento para uma causa, né? E eu fazer uma doação, seja de um recurso financeiro, um recurso material, é uma coisa tão importante quanto, né? Ainda mais, né, no nosso país, né, na nossa situação de desigualdade que temos, mas são conceitos diferentes, né? Então, se eu fizer uma doação, eu estou sendo um doador, que é muito bacana, mas eu não estou sendo um voluntário. Mas a gente quer trazer aqui como que esses temas eles podem andar juntos, eles podem contribuir um com o outro, né? Então, por que é importante doar? Será que as empresas podem, né, incentivar uma cultura de doação, né? Se sim, como, né? E por isso que hoje a gente trouxe aí 3 pessoas incríveis aí que vão contar um pouquinho, né, das experiências das organizações onde elas atuam, né, com esses temas, né? E a gente vai fazendo esse fechamento, vai discutindo com vocês, o chat está aberto, a gente está de olho no chat, né? Para a gente tentar entender como é que é possível a gente combinar a doação com o trabalho voluntário e aí potencializar esses temas nos nossos programas de voluntariado. Bom,
representando aqui o movimento por uma cultura de doação, a gente traz a Mariana Brunini, né? A Mariana é formada em Relações Internacionais, tem MBA em Sustentabilidade. Hoje ela atua aí no movimento por uma cultura de doação, mas ela tem uma experiência grande, né? No Banco Real, Santander, Rosenbaum, Oxfam Índia, também atuou com programas de voluntariado empresarial. Representando o iFood, que vai trazer esse case, né, dessa estrutura de doação deles, a gente tem a Daniele Sá, que ela é coordenadora de SG no iFood, né, responsável por promover a cultura de doações no país, atuando de forma imediata no combate à fome e à pobreza. E aí que ela vai trazer, né, vai explicar para a gente das campanhas, essas ativações físicas em parcerias com outras empresas, com o terceiro setor. Ela já tem uma experiência aí grande, já atuou na Suzano, JP Morgan. E para representar o case do Mercado Livre, a gente traz a Adriane Basile de Carvalho. Ela é supervisora de sustentabilidade no Mercado Livre, é graduada em comunicação e atua há mais de 6 anos com planejamento estratégico, inovação social, mobilização e criação de gestão de projetos que geram impacto positivo na sociedade. Então, ela atua promovendo esse desenvolvimento comunitário, inclusão produtiva e economia solidária. Então, gente, temos aí 3 palestrantes de peso hoje para contribuir com a gente. E agora, para começar a nossa discussão, eu chamo a Mariana Brunini, do Movimento Cultura para uma Cultura de Doação. Rogério, você coloca a Mariana para a gente, a apresentação dela? Oi, gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Estive nesse grupo no final de 2019, falando sobre um outro assunto, mas é muito bom estar por aqui de novo. E vou apresentar um pouco sobre o que é o Movimento por uma Cultura de Doação e o que a gente se propõe. O Movimento por uma Cultura de Doação nasceu em 2012, com o objetivo de inspirar e mobilizar pessoas e organizações para enraizar a cultura de doação no Brasil. Essa história é fruto de um trabalho coletivo que envolve cidadãos, né, e organizações da sociedade civil e instituições gestoras de recursos destinados à filantropia. Em 2019, o movimento entendeu que estava num momento de dar um outro passo, um passo em relação a uma estrutura maior, e desde este momento a gente é incubado pelo GIF, houve a minha contratação como coordenadora executiva e desde então a gente tem trabalhado mais para fora desse grupo que já está junto desde 2012. A gente é uma articulação ampla de pessoas e organizações que se organizam voluntariamente de maneira horizontal. Isso é muito importante porque é uma forma de governança, é uma forma de lidar, é uma forma de tomada de decisão bem diferente do que a gente está acostumado e tem sido muito interessante observar tudo isso, né? A gente entende essa rede como uma comunidade e uma comunidade que quer promover, entende o seu papel e promove a cultura de doação dentro da sua esfera de influência. A gente acredita que para o Brasil se desenvolver da forma como ele tem potencial para se desenvolver, a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa cultivar a doação e o engajamento de causas e em projetos de transformação social e ambiental. E a gente também acredita que é importante que isso seja executado por organizações da sociedade civil. E essas organizações sendo financiadas por doações, isso promove uma independência para essas organizações que a gente acha que é muito importante para chegar onde a gente acha que é importante que a gente vai chegar no Brasil. A gente também acredita que as organizações sociais têm um papel fundamental para endereçar problemas complexos, né? Então, quanto mais fortes essas organizações forem, maior vai ser a contribuição que elas têm para dar para a sociedade. E a gente também acredita que doar
que doar é uma transformação possível e se colocar em movimento, né? A gente acredita que quanto mais gente estiver envolvido, quanto mais gente estiver participando, mais essa roda vai girar e a gente vai conseguir construir o Brasil que a gente quer, né? Um Brasil, uma sociedade justa. Agora, vou pedir uma licença para ler o nosso manifesto, porque acho que ele traduz bastante o que a gente entende como importante para o Brasil, que é assim: sonhamos com uma sociedade onde as pessoas doam generosamente, onde causas e organizações recebem os recursos necessários para cumprir seu papel e compor uma sociedade civil organizada, vibrante, potente e autônoma, fortalecendo assim a democracia, onde cada cidadão tem consciência do seu papel social e da relevância da sua doação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da comunidade e do nosso país, onde doar se tornou cultura. Unidos por esse sonho comum e por acreditar na doação como um elemento central para a construção do país que queremos, construímos juntos o movimento por uma cultura de doação. Para quem acredita que uma sociedade mais justa é possível e está disposto a trabalhar para fazê-la acontecer. Um espaço para refletir, estudar, compreender e unir forças, mentes e corações para encontrar os caminhos para construir e fortalecer a cultura de doação no Brasil. Porque acreditamos que é o melhor que podemos fazer pelo nosso país. E porque teimamos em acreditar que sim, é possível. Aí agora, voltando a uma parte mais prática, né? Acho que tem um lado de inspiração desse nosso manifesto, mas aqui eu trago os nossos doadores, tanto institucionais quanto individuais, e aí eu quero enfatizar aqui a importância da gente trazer um reconhecimento para as pessoas, né, os indivíduos também que estão contribuindo com as organizações em geral, não só com o movimento, porque isso acaba fazendo com que outras pessoas entendam a importância de contar que fazem doações, né? A gente entende que no Brasil existe uma certa dificuldade, as pessoas acham que não devem contar, o que você faz com uma mão, a outra não sabe, enfim, a gente acha muito importante que as pessoas comecem a falar sobre doações. Então, aqui temos os nomes também dos doadores individuais. Falando um pouco de doação no Brasil, 74% da população acredita que as ONGs são necessárias para combater os problemas socioambientais do Brasil. Isso são dados do Charities Aid Foundation, de uma pesquisa referente a 2021. E se você for comparar, em 2015 esses dados eram 57%, então houve um aumento bem grande com relação à credibilidade, né? A credibilidade não, a potência que existem, a potência das ONGs para combater esses problemas. Dentre as principais barreiras para a prática de doação, existem 38% das pessoas alegam falta de recursos, 25% de desconhecimento sobre o uso do dinheiro nas organizações, porém, a gente vê que tem um potencial muito grande de expandir esse número de doadores, porque 51% dos não doadores admitem que existe essa possibilidade de se tornar doador no futuro. O Brasil hoje, ações individuais no Brasil, elas foram, em 2020, tivemos 10,3 bilhões de reais doados em 2020, e comparados com 13,7 bilhões em 2015, o que representa 0,14% do PIB em 2020 e 0,23% do PIB em 2015. E o valor médio oscilou, né? Mudou diminuiu de 240 para 200. É importante ressaltar que, apesar desses dados soarem, parece que não fazem muito sentido, porque a gente sabe como foi o ano de 2020, né, para as doações, a gente também sabe o contexto que o Brasil está vivendo ultimamente. Então, esses dados mostram que, apesar das doações terem caído, né, então as pessoas estão doando menos porque elas têm menos recursos,
mas, por outro lado, elas estão mais confiantes nas organizações, e principalmente os jovens. Então, existe um cenário muito positivo para que mais pessoas estejam doando e se envolvendo e querendo promover a cultura de doação, né? Porque não necessariamente você fazer uma doação, você está promovendo a cultura de doação. E o que a gente está falando é desse outro olhar. E aí tem mais informações importantes, que metade da população costuma doar para projetos e organizações, pelo menos uma vez por ano. E, proporcionalmente, os pobres doam mais que os ricos. Os ricos doam 1,2% da sua renda, ao contrário. Os pobres doam 1,2% da sua renda, enquanto os ricos apenas 0,3%. Dentro do movimento, nosso maior objetivo é provocar reflexão e aprofundar conhecimento sobre as doações, ao mesmo tempo que a gente articula e integra as pessoas e organizações para impulsionar mesmo esse ecossistema com potencial transformador das ações de promoção à cultura de doação no Brasil. Agora, entrando no nosso assunto de hoje, né? E o voluntariado empresarial? O que a gente fala, né, dentro do movimento? Que toda doação é importante. Que o movimento, ele prioritariamente está falando de doação de recursos, e aí, doação de recursos, doação recorrente de recursos a organizações da sociedade civil, é isso que a gente acha que é importante enfatizar como cultura de doação, mas, ao mesmo tempo, o voluntariado também não deixa de ser uma forma de doação. E como eu aprendi com a Silvia, voluntariado é tempo, trabalho e talento sendo oferecidos para a sociedade. E também temos a possibilidade de fazer doações, né, de objetos, cesta básica, roupa, brinquedo e, obviamente, lembrando sempre que tudo isso em bom estado. E como que a gente pode pensar vocês, né, que trabalham com voluntariado empresarial, a gente entende que são causas irmãs, né, o voluntariado e a doação. A gente tem várias pesquisas que mostram que, dentre as atividades solidárias, o voluntariado é o menos praticado no mundo inteiro, porque ele demanda um compromisso e um envolvimento. E é comum que as pessoas que são voluntárias doem para as organizações onde elas são voluntárias por conta do seu envolvimento. Não só doam para as organizações, como também ajudam a captar recursos e outras atividades. Então, a gente entende que existe um grande potencial aí estratégico de juntar e de potencializar. E uma forma que a gente entende que é muito interessante de você conectar ainda mais uma forma de mobilizar e engajar os funcionários, né, além de atrair e reter talentos, é a história da doação em folha, que pode ser feita simplesmente uma doação em folha, como também pode ser feito um match funding, né? Então, tem um caso super interessante de uma seguradora na época do Covid, naquele momento, lá no começo de 2020, que eles fizeram uma proposta para os funcionários de, se eles conseguissem arrecadar 50 mil reais com os funcionários, eles fariam uma contrapartida de 1 milhão. Lógico que não precisa ser uma coisa assim tão alta, né, a diferença, enfim, mas eles acabaram conseguindo ampliar bastante a meta, de 50 eles conseguiram captar 80 mil reais, e todo esse dinheiro foi para o Fundo Emergencial do Covid. Então, foi um grande case de engajamento e de uma forma que as empresas têm acesso, né, é fácil organizar a história da doação em folha. Acho que o mais importante é entender como fazer isso, né? Então, pode ser a causa já, que a empresa já está envolvida, os funcionários podem fazer o teste de descubra a sua causa e indicar em organizações, enfim, existem várias formas, mas o que acho que é interessante é juntar mais atores aí desse ecossistema para fazerem um trabalho juntos.
Além desse exemplo que eu dei, tem mais 2 exemplos que são muito legais. Um é da Associação Acorde a Comgás. Eles já tinham, né, uma parceria, e a equipe de vendas da Comgás ajudou a captar recursos para compra de presente de Natal para as crianças no Natal. Então, essa equipe de vendas fez um plano, se juntou, fez um plano, entrou em contato com todas as empresas fornecedoras pedindo doações e conseguiram levantar 21 mil para comprar presentes. E isso foi legal também, não só porque eles captaram, mas porque a conversa com a Associação Acorde também levou ao entendimento do que quais eram os presentes mais adequados, mais legais, enfim, que tinham mais a ver. Não foi algo que a empresa captou o dinheiro e foi lá e fez a compra. Então, essa importância da relação, desse diálogo, de escuta entre a empresa e a organização social é super importante. A gente acha que tem muita coisa maravilhosa que pode acontecer a partir disso. E aí, um outro exemplo é a Salesforce, que é uma empresa que fez um movimento global, juntando várias empresas, bastante empresas de tecnologia, mas que eles incentivam essas empresas a doarem 1%, fizeram um compromisso de doar 1% do tempo. Então, os funcionários podem ser voluntários 1% do tempo deles por ano, ou o produto, né? Então você pode, enfim, tem um exemplo lá do Slack, né? Que é aquela ferramenta de organização e tal. Eles ofereceram o produto para organizações sociais durante o Covid também, para conseguirem fazer essa transição que eles estavam vivendo. E também doação de lucro ou patrimônio. Então, é um movimento interessante que está rolando e que tem um potencial aí muito grande de juntar bastante organizações, até porque pode ser de todos os tamanhos, de todos os estágios, inclusive startups. Aí eu queria contar um pouquinho sobre as diretrizes do movimento por uma cultura de doação. Então, a gente, nesse momento que eu comentei no começo, de 2019, quando a gente começou a estruturar ainda mais, começou a falar mais para fora, né, do movimento, não só no nosso grupo de WhatsApp, porque hoje, basicamente, a gente se relaciona nessa comunidade de WhatsApp, a gente tem esse documento construído com essa comunidade, que elencou quais eram as 5 diretrizes mais estratégicas para impulsionar o campo da cultura de doação nos próximos 5 anos. Era de 2020 até 2025. E aí o entendimento foi que era importante educar para a cultura de doação, e aí nesse documento que tem o link aí, você consegue ver quais são as recomendações e quem são as pessoas, quem são os atores que estão envolvidos nesse assunto. A mesma coisa para promover narrativas engajadoras, criar um ambiente favorável à doação, fortalecer as organizações da sociedade civil e fortalecer o ecossistema promotor da cultura de doação. Então, por exemplo, vamos supor que alguma empresa que está aqui hoje queira começar a promover a cultura de doação, ou já faça isso, é interessante olhar em qual dessas diretrizes está atuando para já se reconhecer, já fazer esse exercício de como que eu posso ir além, né? Que outras organizações também estão fazendo isso, onde eu possa fazer uma articulação? E onde é o meu expertise também, né? Porque temos desde comunicação até advocacy. Então, é entendimento mesmo de como é a melhor forma de você atuar, e a gente está nesse movimento de fazer com que todo mundo que está atuando na cultura de doação faça esse exercício com as diretrizes, para a gente ter um mapa de como estamos progredindo com relação a esses temas. Isso tudo tem no site, e tem o link aqui também para quem quiser aprofundar. Uma outra forma de se envolver é participar do Dia de Doar, que é uma campanha anual que acontece no final do ano, que é uma resposta ao Black Friday. Então, a gente tem a Black Friday, que é o momento de maior consumismo que existe, e aí vem o Dia de Doar, que é justamente na terça-feira seguinte, dizendo, não, a gente vai agora
a gente vai responder com solidariedade. Então, todo mundo pode entrar, organizações, empresas, escolas e tudo mais, fazer a sua campanha e depois ter uma troca ali no site para ver o que está acontecendo, quem também está fazendo, e é muito, muito legal. E, enfim, tem materiais disponíveis para quem quiser fazer, você pode adaptar, enfim, é muito interessante. E, por fim, temos também para quem quiser aprofundar, que a gente tem, né, esse olhar de reflexão dentro do movimento, para quem quiser se aprofundar, existe esse canal que é a Sinapse, que é uma biblioteca de artigos, de pesquisas, de tudo que tem de mais profundo e relevante falando sobre esse tema. Tá no GIF, mas também tá no nosso site, né, no acervo. E para quem quiser conhecer mais, vale muito a pena fazer um mergulho nesses documentos, porque tem muita coisa, com muitos dados e muita informação. E quem quiser apoiar o Movimento por uma Cultura de Doação pode fazer tanto individualmente quanto sua organização, tem os 2 links aí também. E as nossas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser tirar alguma dúvida, estamos à disposição. E vamos criar um Brasil mais generoso e doador. Obrigada. Obrigada a você, Mariana. Que ótimo. Eu fiquei ouvindo sua apresentação, né? Pensando no nosso público que está aí também interagindo. E eu acho que o que ficou forte e que a gente no voluntariado empresarial tem que trazer é muito da questão da gente olhar para as organizações da sociedade civil, né? E fortalecê-las. Então, como, né? Dialogando, né? Escutando, firmando parcerias com muita transparência, né? Porque só dessa forma a gente vai ter um relacionamento saudável, né? E quando você fala também, né, da cultura de doação, né? Então, vamos falar disso, né? Vamos trazer mais gente, vamos movimentar, a roda vai girar e a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa, né? Então, eu acho que muito bacana quando você fecha com essas diretrizes, porque é muito do que as nossas próximas palestrantes vão trazer, né? Elas vão trazer as estratégias, os processos, né? Os cases, né? E de uma maneira ou de outra, esses cases, eles estão baseados, né, ou em educar para uma cultura de doação, ou de promover essas narrativas engajadoras, né, ou criar um ambiente mais favorável à doação, fortalecimento das organizações e também do ecossistema da cultura de doação, né? Porque quando você, lá no começo da sua apresentação, né, uma das questões de por que as pessoas não doam é porque é o desconhecimento, né? Não saber como que eu dou, para onde eu dou, essas organizações são confiáveis, então acho que o papel nosso, acho que como GEV, né, ou como esses movimentos e também e das empresas, né, é desmistificar isso, né? Então criar caminhos para que a doação aconteça de uma forma efetiva. Então, agora vou chamar a Daniele Sá, do iFood, para contar aí o case do iFood para a gente. Rogério, você ajuda a gente, ela vai compartilhar aí a apresentação, esperamos que dê certo. Pode abrir o microfone, Daniele, está com Olá, você. Olá, pessoal, bom dia, vocês me escutam? Vocês estão me escutando? Estamos sim, Dani. Bom dia a todos, pessoal, eu sou a Daniele, Dani Sá, do iFood. Sou a pessoa responsável pela área de doações que a gente tem dentro do aplicativo do iFood. Vou contar um pouquinho da história, né? Antes de apresentar propriamente. Eu fiz um slide super sucinto, assim mesmo, com os big numbers, para a gente falar sobre o sucesso que está sendo essa frente de doações que a gente criou aí há 2 anos. Então, somos novinhos, estamos ainda aprendendo, mas os aprendizados estão trazendo muito, muito sucesso, e esperamos aí chegar em números bem maiores, em fortalecer essa cultura de doação no país. Começamos, então, em 2020, no início de 2020, né? Criamos essa ferramenta no nosso aplicativo,
para testar mesmo, para entender o engajamento dos brasileiros e saber o quanto as pessoas gostam de ajudar, o quanto as pessoas se importam com o próximo. E aí a gente teve uma surpresa aí. No primeiro ano, logo no primeiro ano, a gente já arrecadou de usuários em torno de 3 milhões de reais. E, além disso, a gente teve aí a colaboração, o engajamento de empresas parceiras e também o apoio institucional do próprio iFood. E, a partir daí, a gente começou a ter ideias de como melhorar isso. A apresentação não está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Obrigada, gente, por ter me avisado. Faz parte do ao vivo, né? Deixa eu ver se vai funcionar aqui, um minutinho. Agora está vindo. Está devagar, mas está vindo. Agora aparece para vocês? Está entrando sim, Dani. Está entrando. Opa, pronto, entrou, Dani, entrou. Bom, gente, então vamos voltar aqui um passinho só atrás, né? Então, nosso primeiro ano aqui, 2020, a gente já teve um super engajamento, né? Era nosso primeiro ano, a gente estava aí nessa fase de aprendizado, e aí vale só ilustrar. Nós temos 2 caminhos aqui dentro do aplicativo para fazer doações. O primeiro caminho é um caminho assim que chega a ser um pouco difícil, né? A pessoa tem que entrar no perfil. Dentro do perfil tem uma aba de doações, e dentro da aba de doações a gente tem as instituições que a gente apoia. E aí, no ano de 2021, a gente implantou um segundo caminho, que é pelo checkout. Quando a pessoa está fazendo a compra dela, o pedido dela de comida no iFood, lá no finalzinho do pedido aparece uma perguntinha: você gostaria de doar? E ali a gente descobriu que teve assim um super alcance agora no ano de 2021. E, enfim, além de facilitar a vida do doador, né, do usuário do aplicativo, então a gente descobriu aí uma ferramenta maior ainda, de maior alcance. Então, aqui trouxe algumas ilustrações aqui para dividir com vocês. Falando aqui de números, né? Em 2020, a gente recebeu aí doações de usuários aproximadamente de 3 milhões e 200 mil reais, e no total do ano de 2020, porque aí incluem também doações de parceiros, de empresas parceiras, como Mastercard, como Ultragás, como Coca-Cola, que fizeram campanhas junto com a gente. Nós tivemos, então, um total de arrecadação no ano de 2020 em torno de 6 milhões e meio de reais. E em 2021 veio essa surpresa, gente. A gente teve um salto nas doações dos usuários de 55%. Né? Em 2021, a gente arrecadou somente através dos usuários do aplicativo em torno de 6 milhões e 500 mil reais, e o total, aí também trazendo essa contribuição de parceiros, em 2021 foi de 10 milhões e 180 mil reais, um salto aí de 42%. Qual que é a conclusão disso, gente? Bom, em primeiro lugar, nós entendemos que em trazendo uma ferramenta, em trazendo uma facilidade, as pessoas se engajam sim com essa cultura de doação. Então, que lindo, a gente vai continuar trazendo inovações aí para o nosso aplicativo, vem surpresas agora em breve, que a gente está trazendo aí para facilitar mais ainda para aquelas pessoas que querem doar. O nosso sucesso de 2021 foi tão grande que várias empresas já estão nos procurando aí para fazer mais parcerias, para fazer campanhas. E aí o que a gente pode perceber aqui de aumento de doação de usuários versus aumento de doação total é que cada vez mais os usuários estão colaborando, né? E não é que cada vez menos os parceiros, mas em tendo mais usuários colaborando, mais vamos atrair os parceiros, né? Então, aqui em cima, eu tenho uma figura de um gráfico até para explicar para vocês o que é esse rosinha e o que é esse laranja. Antes, a gente só recebia doações através daquele ambiente que eu falei para vocês, que é no perfil do usuário, doações, e aí você escolhe a ONG para qual você quer doar. E aí a gente implantou, no último trimestre de 2021, a gente implantou aquela doação no checkout, que é na finalização do pedido. Vejam a diferença, o impacto que teve essas doações no checkout.
Então, a gente percebeu que no final do ano de 2021, o impacto de doações no checkout, que é um local que fica mais fácil para o usuário, ficou realmente muito mais relevante até do que o ambiente de doações, porque ali a pessoa doa com um clique. E ali, ainda, além de doar com um só clique, a gente coloca valores que, eventualmente, se correspondem a um arredondamento. Então, nós estamos falando de R$2, R$5, R$10. Às vezes, a pessoa está pedindo uma comida de R$50, e ela fala, poxa, por que não doar ali mais R$5? 10% do valor que ela está comprando em alimento, ela pode doar para alguém. Então, vocês vejam ali o último pilarzinho ali do meu gráfico que eu estou mostrando para vocês, é isso. É para dizer que o nosso checkout está tendo um impacto muito maior que o ambiente de doações. E aí, falando aqui de um case super de sucesso que a gente teve esse ano. A gente... nova descoberta aqui para a gente foi campanhas. As pessoas, elas se engajam por causas. E a gente descobriu isso fazendo essa campanha para as vítimas das chuvas. Começamos com a Bahia, né? Então, logo no primeiro final de semana que a gente viu aquela tragédia na Bahia, a gente se mobilizou, a gente estruturou uma campanha, e aí, assim, eu preciso muito falar sobre o time do iFood. Gente, o iFood é um lugar onde você pensa, você tem uma ideia, você chama as pessoas e falam, gente, eu tive essa ideia, o que vocês acham? As pessoas engajam. No sábado, logo no primeiro sábado que começou a acontecer a tragédia na Bahia, eu chamei algumas pessoas aqui pelo nosso canal interno de comunicação, todo mundo se mobilizou, a gente criou um grupo e começou a trabalhar. Em menos de 4 horas, a gente estruturou uma campanha de doações para as vítimas da Bahia, junto com a ONG Ação da Cidadania. Foi um negócio lindo. Em menos de 4 horas, meus times de produto, meus times de engenharia, de tecnologia, de comunicações, eu tenho 3 times de comunicação interna, time de PR, todo mundo se estruturou e montou essa campanha maravilhosa. Essa primeira fase de campanha, que nós ficamos no ar por 10 dias, nós arrecadamos mais de R$500 mil para a Ação da Cidadania levar alimentos, levar cestas básicas para as pessoas da Bahia. Então, assim, foram 10 dias, R$500 mil. Falamos, opa! Isso foi uma experiência, assim, surreal, porque a gente já tinha feito outras campanhas, mas isso foi um recorde para a gente. E aí, por fim, a gente desligou esta campanha, até para testar como que as pessoas continuaram pedindo. Não, a gente quer continuar doando para chuvas. E aí a gente entrou com a segunda fase da campanha, no dia 27 de dezembro, junto com a CUFA. Aí veio uma surpresa, assim, ainda maior. Nessa segunda fase de campanha, que foram mais ou menos 15, 20 dias, a gente arrecadou R$1,5 milhão junto com a CUFA. A CUFA, inclusive, super parceira, nos levou no Datena, foi assim, foi super incrível a gente ter entrado ao vivo no Datena, na Band, porque é incrível como as pessoas descobrindo essa facilidade que a gente tem no aplicativo. Então, veja, o público que assiste o Datena, muito provavelmente, não é o nosso público fiel que faz pedidos no aplicativo, né? Pensando aqui. Por quê? Quando a gente entrou ao vivo no Datena, a gente teve um salto absurdo de 200% no primeiro dia, logo após ter veiculado a nossa campanha no Datena. Então, foi realmente uma experiência incrível, foi um case incrível essa questão da campanha de chuvas. Obviamente, é uma situação de calamidade, é uma situação pontual, mas a gente testou o quê? O brasileiro realmente ama ajudar, o brasileiro realmente ama doar. Inclusive, a gente teve uma campanha em dezembro falando, o brasileiro ama ajudar, ele só não sabe como. E o iFood está aí para isso, o iFood veio para mostrar para o brasileiro, você quer ajudar? A gente vai te dar a ferramenta, a gente vai te dar a tecnologia necessária para isso. E a gente vai melhorar cada vez mais. O nosso interesse é, de verdade, aplacar o máximo possível da fome no país. Infelizmente, a gente sabe disso, né? A maioria das pessoas sabe disso. A gente vive num país de grande insegurança alimentar. Isso é muito triste. E nós do iFood, nós do time de impacto social do iFood, estamos aí para isso. A gente tem muito esse interesse em difundir a cultura de doação, principalmente, né? E trazer também outras propostas aí de impacto sócio e ambiental também para o país. Então, esse era o meu slide. Eu não vou mostrar várias coisas, porque senão eu ficaria aqui a manhã inteira falando, mas eu queria muito falar sobre os nossos números, o quanto as pessoas estão engajadas,
o quanto as pessoas estão realmente buscando e precisando de ferramentas para isso, e o quanto a gente pode impactar trazendo causas que as pessoas realmente abracem, que as pessoas realmente se interessem aí para ajudar. Super obrigada, Daniele. Muito bacana essa experiência, pessoal comentando no chat. A gente vai ter um espaço no final. Estou já falando para as pessoas, né, que a gente vai fazer as perguntas, sim. Mas o que eu queria comentar aqui, né, é que o que é muito bacana é que vocês têm essa plataforma, né, o aplicativo, e vocês utilizam dessa mesma plataforma, desse mesmo aplicativo, né, tanto para o negócio quanto para essa estratégia de doação, né? Então, vocês veem aí numa daquelas diretrizes que a Mariana falou de doação, né? Facilitando esse mecanismo, né? Tanto para o usuário, né? Para o consumidor, o iFood, quanto para outras empresas parceiras, né? E eu, assim, o que eu acho bacana é que vocês realmente chegam perto desse usuário, né? Porque os clientes que usam o aplicativo de vocês acreditam na empresa de vocês. E isso faz com que elas confiem também no mecanismo de doação que vocês estão disponibilizando, né? Então, assim, a gente parte, né? A gente desmistifica. Ah, não sabe como doar, não sabe para quem doar. A gente vai apresentar aqui para vocês, e mais do que apresentar, a gente já criou todo o fluxo, né, para que você faça isso facilmente, né? E uma coisa que eu acho que você falou que tem que ficar como provocação para todas nós aqui que estamos aqui na tela, e também para todos que estão assistindo, é essa questão das ações emergenciais, né? O que eu achei interessante, que vocês tiveram uma reação muito rápida, né, com parcerias estratégicas com organizações sólidas, reconhecidas, confiáveis. E, gente, essas ações emergenciais, né, com, enfim, mudanças climáticas, né, a gente sempre teve esses problemas, né, no Brasil, mas vocês podem perceber que a gente vem tendo situações emergenciais mais e mais, isso está sendo recorrente, né? Então, como as empresas podem se preparar para reagir rápido a isso, né? As empresas que realmente têm esse processo aí de doação, né? E aí a gente pode também pensar aí no voluntariado, porque essas questões emergenciais, desastres, né? Elas sempre foram aí um tema do voluntariado, né? Então, como que a gente alinha isso com doação? Ô, Roberta, e só um detalhe aqui super importante. Eu falei de um case específico, que foi esse caso das chuvas, né? Que a gente fez aí um total de arrecadações em 2.200.000, mas falando até de um número menor, porém um número muito significativo. Eu acabei de fechar uma campanha agora pela SOS Mata Atlântica, porque as ONGs que a gente tem no aplicativo, além das ONGs de segurança alimentar, a gente tem também a SOS Mata Atlântica, né? E o Todos pela Educação, porque os nossos pilares aqui dentro do iFood, da nossa área de sustentabilidade, são educação, meio ambiente e inclusão. Perfeito. Eu acabei de fechar uma campanha de 2 semanas para arrecadação de plantio de mudas na Mata Atlântica. Somente nesta campanha, em 2 semanas, que não é um tema assim que ainda tem um super engajamento dos brasileiros, eu arrecadei mais de R$260.000. Pois é. De usuários, de usuários. Então, assim, veja, é um tema ainda que, inclusive, a gente está trabalhando muito para trazer essa conscientização aí para as pessoas, né, para o brasileiro, de um modo geral, por que acontece toda essa calamidade? Justamente porque a gente não cuida do meio ambiente. E aí, dentro do iFood, a gente está fazendo esse trabalho completinho, né? A gente tem aí várias metas de zerar plástico no delivery, de compensar todas as nossas entregas, de educar, de formar e de contratar 25.000 pessoas na área de tecnologia até 2025. Então, assim, a gente tem programas que se amarram. E aí, falando de voluntariado, além dessa área de doações, a gente tem, sim, essa parte de voluntariado para as pessoas. A gente tem essa parte de educação, então, que está super forte. Um dia eu quero voltar para contar um pouquinho para vocês. Ah, isso é bacana, sim, Daniele. A gente agradece, mas você fica com a gente que depois você vai responder umas perguntinhas do pessoal aí. E, gente, é isso. Eu acho que você estava falando isso da questão do meio ambiente. A gente até estava conversando, né, Silvia, com a Samanta, com a Mari antes,
que isso tem que ser um tema de um encontro do GEV, né? Isso tem que ser, né? E a gente tem que educar as pessoas mesmo, né? A gente tem que regenerar. Como é que a gente faz isso? E o voluntariado, né? Ele pode ajudar, os doadores podem ajudar. Mas isso fica aí de próximo tema que a gente vai organizar algum aí provavelmente esse ano. Obrigada, Daniele. Obrigada. Gente, agora a gente vai ouvir o case do Mercado Livre, chamar a Adriana Basile aí para contar para a gente como é que esse fluxo de doação, como é que eles fazem isso acontecer tão bem. Boa. Bom, gente, antes de qualquer coisa, queria dizer que é um prazer estar aqui hoje, em um evento que traz tantas pautas relevantes para organizações sociais e inspiram também atitudes positivas, né, em parceiros, pensando tanto em pessoas físicas, em empresas. Vocês aí da organização estão sempre rodeados de pessoas incríveis e promovendo encontros excepcionais. Então, obrigada pela oportunidade. Eu sou a Adriana, hoje eu estou como supervisora de sustentabilidade no Mercado Livre. Eu vou contar sobre as nossas iniciativas que buscam impulsionar o trabalho que as organizações sociais, a partir de conhecimento e ferramentas tecnológicas, para a captação de recursos, né? Focando principalmente em como fomentar a cultura de doação e também impulsionar aí conhecimento, experiências, inclusive com campanha de comunicação. Uma coisa que vocês levantaram é super importante, que a Dani falou, que as pessoas elas gostam da campanha, né? Elas compram as causas. É isso que faz a diferença. Então, a nossa atuação ela visa trazer tanto essas ferramentas para facilitar a captação de recursos, quanto conhecimento para impulsionar a captação de recursos, criar boas narrativas. Então, para começar a minha fala, eu acho que eu gostaria de trazer um programa que a gente tem que chama Mercado Livre Solidário. Adriana, você quer compartilhar a tela ou não é agora ainda? Vou compartilhar já. Tá? É um programa que tem mais aí de 20 anos e visa democratizar o acesso a recursos e fortalecer a cultura de doação digital na América Latina. E aí eu vou compartilhar minha tela, que eu acho que vai ficar mais fácil de todo mundo entender. Vocês me avisam se estão bem. Tá, por enquanto ainda não. E agora? Agora sim. Vai Boa. lá. Então, o que o Mercado Livre Solidário busca, né? Que é democratizar o acesso a recursos e fortalecer aí a cultura de doação digital na América Latina. E como que a gente trabalha? Não sei se todo mundo conhece, mas o Mercado Livre é um ecossistema, né? Que tem o marketplace, tem a fintech, tem a logística, tem a publicidade, tem as lojas aí online, que é o Mercado Shops. Dentro desse ecossistema, a gente oferece algumas ferramentas bonificadas para as instituições sociais para que elas possam impulsionar a captação de recursos. E como que a gente faz isso? A gente traz o marketplace, que é o tradicional, que é onde as pessoas fazem as compras, oferecendo uma comissão 100% bonificada, e as organizações sociais podem comercializar os produtos, seus produtos, ou, enfim, por meio desse marketplace, e a partir daí gerar renda. A gente tem o Mercado Shops. O que é isso? A gente oferece uma loja virtual personalizada que potencializa essa venda, né? O que é muito interessante para as instituições sociais que trabalham hoje com um bazar, por exemplo. Como é que eles podem digitalizar a operação do bazar a partir dessa loja social? Então, a gente tem aí alguns casos que eu vou mostrar um pouquinho para frente, de sucesso em que as instituições fazem a comercialização ali pelo Mercado Shops. E é uma plataforma da instituição totalmente personalizada. E, por fim, a gente tem também as ferramentas oferecidas pelo Mercado Pago. Então, o que seria isso, né? A gente
promove doações por meio de eventos online, presenciais, bazares, leilões, lives, a gente oferece o QR Code, e também faz doação de maquininha, então, estamos precisando para fazer uma venda, etc., a gente pode oferecer. Uma coisa que é importante citar aqui é que em pesquisas a gente percebe a importância de trazer segurança para as doações, e essa ferramenta acaba garantindo esse viés do doador. A gente tem também o botão e o link de pagamento. O que seria isso? A gente tem um link de pagamento que a gente gera e a pessoa pode fazer doação para receber única, num momento único ou recorrente. E o botão doar do Mercado Pago é um botão permanente no nosso aplicativo. Então, ali a gente promove algumas campanhas de comunicação para potencializar essas doações que acabam acontecendo ali. A gente tem um calendário aí anual para promover causas, então a gente impulsiona esse botão doar a partir das nossas comunicações. Eu trago aqui alguns cases, então a gente tem o case do Projeto Arrastão, eles desenvolveram a plataforma do Mercado Shops, então eles têm hoje o Bazar Online, que funciona aí super bem, a gente tem ótimos resultados. A gente tem o Gerando Falcões, que também usufrui dessa tecnologia para a geração de renda, e entre outras que eu trouxe esses como os principais cases, assim. Então, só para resumir aqui, a gente oferece do nosso ecossistema diversos benefícios para as instituições cadastradas no Mercado Livre Solidário. Então, a gente tem o Marketplace, a gente tem o Mercado Shops, que é uma plataforma exclusiva e personalizada, e a gente tem algumas soluções do Mercado Pago para facilitar o pagamento, para garantir segurança, entre outras coisas aí que as instituições têm como desafio para fazer essa gestão. E uma das coisas que a gente começou a perceber, né, com as nossas experiências, com os nossos relacionamentos com essas instituições, a gente viu que existe um nível de maturidade digital diferente entre as instituições. A gente não pode dizer que uma instituição com um pouco mais de experiência com ferramentas digitais, ela tem a mesma maturidade para que outras instituições com um pouco menos, que inclusive têm dificuldade de acesso à internet, entre outros desafios a partir de recurso. Então, o que a gente pensou? Como também soluções, proporcionar outros benefícios, né? Então, a gente criou um programa que é o Hub Papo Digital, com o objetivo de trazer conhecimento e informação. Então, o coração desse Hub, ele é uma newsletter que fala sobre a digitalização das instituições sociais. Então, o que a gente oferece? A gente oferece as tendências, a gente oferece ferramentas, a gente oferece caminhos, conteúdo que mostre como criar uma boa narrativa, que eu acho que a Mari falou bastante aqui hoje, criar uma boa narrativa, fazer uma boa campanha de comunicação para potencializar as suas doações é de extrema importância. Então, a gente traz todo esse conteúdo para fomentar um diálogo entre as instituições e potencializar que elas saibam como articular essa captação de recurso. Até, muitas vezes, identificar quem é o doador e criar campanhas focadas no doador. A gente tem campanhas institucionais. Aqui a gente traz muito a experiência que a gente tem com o Mercado Pago. Então, a gente tem aí aquele caso que eu comentei, que é o botão permanente, que a gente promove campanhas em torno dele para convidar as pessoas para fazer grandes doações. Inclusive, a partir desse botão, que também é um pouco recente, a gente já conseguiu mobilizar aí mais de quase 4 milhões em toda a América Latina para beneficiar instituições. Também mobilizamos aí para esses ocorridos, esses desastres naturais que a gente vem enfrentando. Então, a gente mobilizou para a Bahia, a gente mobilizou para Minas Gerais e agora São Paulo.
Então, o que a gente percebe é que as pessoas realmente têm essa vontade de ajudar e muitas vezes elas não têm os caminhos para fazer isso. Então, o Mercado Livre traz essas soluções pensando em como facilitar o doador e a pessoa que precisa de doação, facilitar esse canal, né? E, por fim, a gente tem atendimentos especializados, entendendo que cada instituição tem um grau de maturidade, entendendo que cada instituição tem uma realidade. A gente acha super importante fazer um atendimento, explicar, mostrar, e esse é o nosso case aí de doação, pensando muito em fomentar a cultura, fomentar que as pessoas ajudem e fomentar que as pessoas encontrem ferramentas e soluções para facilitar essa cultura, né? Porque muitas vezes as pessoas querem ajudar, elas têm vontade de fazer acontecer, mas não sabem muito por onde começar. Então, pensando nisso, a gente atua de maneira sistêmica com a nossa rede de instituições, desde a educação até a implementação de soluções palpáveis, né? Pensando principalmente aí em potencializar e facilitar essa troca entre eles todos. Super obrigada, Adriana. Muito bom mesmo você ter apresentado esse case, sabe? Porque eu acho que vocês utilizam tudo do negócio, né, nessa estratégia de doação. Então, tem desde a venda de produtos na plataforma, quanto tem o Mercado Shops, que é uma plataforma exclusiva, quanto no Mercado Pago vocês disponibilizam as ferramentas, né? E uma coisa que eu acho que é bem interessante, e já responde uma pergunta que a gente tinha ali no chat, né? Que eu acho que era da Mariana Prado, que ela estava falando de que tanto o Mercado Livre quanto o iFood, né? Também empresas de tecnologia, né? Então, qual a importância, né? E os caminhos da inclusão, a alfabetização digital dessas organizações? E você trouxe uma resposta muito certeira, né? Falando, né, que vocês cuidam desse relacionamento, vocês buscam entender a diferença entre os graus de maturidade, né, de como elas estão preparadas, da realidade de cada organização, e realmente estão preocupados, né, com essa educação digital, né, para isso. Então, tem esse hub do Papo Digital, tem esse atendimento personalizado, que a gente sabe que isso faz muita diferença, né? A gente tem essas organizações da sociedade civil que fazem trabalhos incríveis, mas muitas vezes não tem esse conhecimento tecnológico e por isso acabam perdendo oportunidades de efetivar parcerias com grandes empresas, com empresas reconhecidas. E a gente sabe que para as organizações da sociedade civil ter essas parcerias é importante, dá visibilidade, né? Faz com que essas organizações consigam mais e mais parcerias, né? Então, isso é uma coisa muito bacana. E aí eu acho que, para a gente começar aí esse debate aí com todo mundo, a Adriana trouxe aí essa resposta, e aí eu queria trazer abrir um pouquinho para a Daniele, para saber como é que o iFood trata, né, esse relacionamento com as organizações. E aí acho que você já pode entrar aí, tem muita gente perguntando também, tanto para a Adriana quanto para a Dani, como é que vocês selecionam essas organizações, as causas, né? Como é que se dá esse processo? Bom, vamos lá. Então, falando da primeira, sobre tecnologia, né? A gente tem programas de educação dentro do iFood, a gente tem cursos para as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente tem cursos de programação do zero, vários cursos aí na área de tecnologia, a gente tem apoio também para o ensino público, então a gente tem várias frentes na área de educação. Para vocês terem uma ideia, a gente fez o primeiro piloto aí no ano passado, em parceria com uma empresa chamada Resília. Nós fizemos um curso de tecnologia do zero, chamado Vamos Aí, e 25 pessoas participaram desse curso, e as 25 pessoas foram contratadas pelo iFood. Dentre elas, nós tínhamos entregadores, e nós tínhamos pessoas aí com outros caminhos de carreira. E essas pessoas fizeram o curso e hoje estão trabalhando na nossa área de inteligência artificial. Então, a gente está com diversos cursos, tivemos um segundo, que foi um curso em parceria com a Cubus, e agora a gente está com um projeto incrível chamado Potência Tech, e a gente
está chamando, a gente está fazendo essa parceria com as ONGs, com a Gerando Falcões, com a CUFA e com outras parceiras que a gente tem. A gente quer formar e contratar 25 mil pessoas até 2025. Então, nas nossas mídias sociais, tanto no Instagram como no LinkedIn, vocês vão encontrar os caminhos para fazer as inscrições, e aí eu deixo aqui no final, eu deixo aqui nos comentários para vocês os caminhos também, para quem quiser se inscrever e para quem quiser indicar também as pessoas. E aí, falando da segunda pergunta agora, como que a gente seleciona as ONGs? A Roberta, assim, para mim. Como que a gente seleciona as ONGs? Bom, como eu falei, a gente está nessa jornada aí há 2 anos. Inicialmente, a gente procurou ONGs aí que tinham alguma relevância já no mercado, com relatórios de transparência, então são ONGs já bem estruturadas e fortes, como Gerando Falcões, a CUFA, Ação da Cidadania e as outras que a gente tem 7, né? Todos pela Educação, SOS Mata Atlântica, Gastromotiva e Orgânico Solidário. Então, são ONGs que, alguns requisitos que a gente tem são que essa ONG tenha relatórios de transparência inequívocos da destinação dos valores que elas recebem, então a gente sabe exatamente o que eles fazem com o dinheiro, eles fazem essa prestação de contas com a gente. No meio dessa pergunta, eu vi que a pessoa me perguntou como que a gente faz esse repasse. O iFood repassa integralmente todo o valor que ele recebe pelo aplicativo. A gente não cobra taxa, a gente não desconta nem taxa de cartão, porque as pessoas doam através do cartão. Isso é um custo nosso do iFood. Então, a gente repassa integralmente para as ONGs. Aquilo que é doado diretamente para a ONG, então, como eu falei, ambiente de doação, você escolhe a ONG que você quer doar. Você doou para a Ação da Cidadania, o que você doou para a Ação da Cidadania vai ser repassado integralmente para ela. Aquilo que é doado no checkout, naquele momento da finalização da compra, a gente faz um rateio entre elas. E aí, no final, a gente gera também o nosso relatório. Dentro do nosso site, do nosso institucional, a gente tem lá descritinho, direitinho, tudo que a gente já doou, quantos quilos de alimento, quantas mudas a gente plantou, quantas famílias a gente ajudou. Então, a gente traz sempre esse relatório. Estamos finalizando o relatório agora de 2021 para deixar disponível lá também para vocês no nosso site institucional. Também vou deixar os caminhos para vocês ali no chat, para quem quiser consultar. Muito bom, Dani. Agora queria ouvir um pouquinho da Adriana também, porque vieram algumas perguntas, né? De qual o critério do Mercado Livre para essa escolha das campanhas, das narrativas? Como é que vocês selecionam as OSCs? Vocês criam editais? Qual é a maneira? Tá, boa. Acho que a primeira coisa é sobre as campanhas e as narrativas. A gente tem um calendário anual que a gente promove a causa a partir daquele momento em que a causa está sendo abordada, ou o dia da causa, ou alguma coisa desse tipo. Vou dar um exemplo. A gente acabou de criar uma campanha de visibilidade trans, e a gente colocou instituições que atuam com esse público no nosso botão, e ali a pessoa pode escolher e fazer as doações, e enfim. Ao mesmo tempo, a gente atua muito com as oportunidades, né? Quando a gente fala de agir rápido em relação a desastres naturais, etc., a gente também tem uma equipe que se mobiliza internamente para atender também de uma maneira sistêmica, né? Atender, de repente, famílias de pessoas que trabalham no Mercado Livre, mas, ao mesmo tempo, fazer uma mobilização de apoiar instituições que atuam nessas horas. Então, a Ação Cidadania é um grande parceiro nosso, a Cruz Vermelha, entre outros. Então, são esses 2 momentos que a gente define qual campanha a gente vai atuar. Ao mesmo tempo que a gente tem a oportunidade de outras áreas de dentro do Mercado Livre promover determinadas causas, né? Educação financeira, visibilidade trans, entre outras coisas aí. Junho tem o LGBT, que ia mais. Então, a gente tem alguns momentos que a gente apoia e aproveita o movimento para potencializar ali a comunicação das nossas campanhas. Para as instituições fazerem o cadastro, na verdade, qualquer instituição pode se cadastrar na nossa plataforma. A gente tem ali Mercado Livre Solidário, lá tem o formulário. Qualquer coisa, entre em contato comigo, que eu mando para vocês o link do formulário. E o que acontece? Essas instituições também passam por uma análise interna de PLD, de compliance, para entender
qual é a idoneidade, qual é a garantia de transparência para a gente poder impulsionar essas instituições nos nossos canais. A gente também tem uma preocupação muito grande com isso. Muito legal. Ainda, eu acho que para a Adriane e para a Daniele, o que acho que o pessoal está querendo saber também? A questão do tempo, do período da campanha, né? Então, a campanha, acho que a Dani falou que geralmente 2 semanas, né? Então, assim, por quê? O que vocês acham que funciona da experiência de vocês? Porque isso é sempre uma questão, né? Quando a gente vai fazer uma campanha, né, de doação, de arrecadação, a gente pensa no tempo determinado, mas o que dá certo? O que mais dá certo? Bom, depende. De um modo geral, você falar de uma campanha, por exemplo, como a campanha de SOS Mata Atlântica que a gente fez, de plantio de mudas, a gente sempre sugere que a campanha dure no mínimo 1 semana, mas o ideal são 2. Por quê? A campanha ela precisa pegar atração. As pessoas precisam conhecer. E não necessariamente quando a gente lança, está todo mundo online, às vezes a pessoa está uns dias de férias. Então, 1 semana é o tempo para ela pegar atração, para, de um modo geral, ela ser difundida, né? E aí, a segunda semana é a que realmente traz mais engajamento. Então, a gente nunca recomenda que a campanha seja de 1 só semana. Como eu falei, a das chuvas, especialmente, a gente estava acompanhando. Então, entramos primeiramente para fazer 1 semana, a gente acabou prorrogando e fazendo 10 dias, e aí achamos, agora paramos a campanha. Depois voltaram com força em outros estados, entramos de novo. Então, neste caso específico, que você está tendo uma situação externa, a gente acompanha a situação externa. Voltamos agora com essa campanha das chuvas para São Paulo. Então, são casos pontuais. Agora, uma campanha específica para uma situação que não seja de calamidade, de força maior, aí a gente recomenda mínimo 1 semana, ideal 2 semanas. E dependendo do engajamento, a gente prorroga. Legal. E para a Adriana, o que dá certo lá? A gente é muito parecido, na verdade, viu, Dani? A gente também depende um pouco do movimento que a gente faz em torno do botão, né? Às vezes a gente, por exemplo, a campanha de visibilidade trans, depois que passou o momento, a gente fala, poxa, vamos tentar potencializar ainda mais, a gente convida as pessoas, as instituições para apoiar na divulgação, mas a gente também fica aí em torno de 2 semanas a 1 mês, que a gente acha que é o ideal, e dependendo da oportunidade, a gente aumenta ou diminui. Muito bom. Eu queria perguntar agora para a Mariana, porque a gente está falando assim, vocês estão fazendo campanhas, né? Então, são campanhas mais pontuais, mas vocês têm um calendário de campanhas que, né, tanto o iFood quanto o Mercado Livre, que acabam fazendo com que essas doações do usuário, né, ou dos colaboradores, ela seja mais recorrente. Então, eu queria entender com a Mariana quais as dicas que o movimento, né, que você pode dar aí para as empresas de como que elas organizam aí um calendário, um processo que faz com que as pessoas doem de maneira mais contínua, né? E não pontual, no Natal ou em datas muito específicas, que isso aí é uma coisa que a gente ainda tem que evoluir muito, né? Ai, Rô, obrigada. A gente fala muito sobre doações recorrentes no movimento, né? Porque a gente viu, por exemplo, agora no Covid, um grande número de doações para emergência que acabaram caindo. E a gente teve relatos, né, de organizações dizendo que, de repente, começaram a receber muito recurso e, de uma hora para outra, também deixaram de receber. Então, quando você entende que você tem um compromisso com uma causa, que você entende qual é a organização que você confia, que você gosta do trabalho que você acompanha, que você pode estar próximo, é uma relação de muito ganho para todo mundo, porque você consegue financiar essa organização ou essa causa, né?
você consegue fazer com que essa organização seja mais forte e independente, como eu falei na apresentação, e com isso uma sociedade civil mais forte, uma democracia mais forte. Então são vários ganhos. Então a gente fala que nem toda doação promove a cultura de doação. Então, quanto mais a gente puder identificar o que fala com a gente, né? Tem vários temas, né? Enfim, a gente entende qual é, para a organização, qual que é aquela causa que está alinhada aos valores do negócio, da organização, e quando você vai fazer uma doação, um olhar individual, o que ressoa em você? E acompanha, participa, seja voluntário, fale sobre doação. A gente tem uma das narrativas que é promoção das narrativas, uma das diretrizes é promover narrativas engajadoras, e o resuminho dela é: doar precisa ser assunto do dia a dia. Então é para você estar lá conversando com seus amigos no bar, fala sobre doação, vai fazer trabalho voluntário, fala sobre a importância da doação naquela organização ali, porque as pessoas que estão ali também, né, podem participar. Então, acho que, resumindo, a gente falar sobre apoio recorrente e fortalecimento desse ecossistema da cultura de doação através das organizações da sociedade civil. Legal, Mari. Continuando ainda um pouquinho com você, né, para a gente fazer aí esse link aí mais forte da doação com voluntariado, né? A gente estava aqui discutindo no chat das palestrantes e também a gente estava lendo, né, dessas diretrizes do movimento da cultura de doação que você falou, né? De educar para a cultura de doação, promover narrativas engajadoras, criar um ambiente favorável, fortalecer organizações da sociedade civil e fortalecer esse ecossistema. Quando a gente olha para essas diretrizes, né, a gente pensa, nossa, tudo tem a ver com voluntariado também, né? E aí queria ouvir um pouquinho, né? Alguma dica que você pode dar para as empresas aí que tem programas de voluntariado, de como trazer, né, realmente forte essa cultura de doação que possa ser alinhada e olhando para essas diretrizes. Rô, eu acho que primeiro, acho que é um entendimento mesmo da importância do doar, de você entender esse lugar interno. Tem uma frase de quais são as forças formadoras do doar, né? Então, o que te motiva, o que te faz olhar para isso? Então, acho que esses exemplos que eu dei, né, de a pessoa, o voluntário vai lá e reforça a importância para aquela organização, a importância de fortalecer o ecossistema, né? Então, se reconhecer como ecossistema. A gente estava falando, né, que a doação e o voluntariado é igual, não é igual, né? São causas, são atuações irmãs. Então, é o mesmo ecossistema. Cada um atua de uma forma, e como a gente pode se articular, né? Como a gente pode, por exemplo, a Daniele estava falando, eu estava pensando num projeto que eu conheço que trata de desperdício de alimento. Eu fiquei pensando, nossa, será que não seria legal, de repente, o iFood conversar com uma organização como essa? Então, a gente entendendo quem são, e nesse momento a gente está fazendo um mapeamento dessa comunidade, justamente para entender o que todo mundo está fazendo, dentro das diretrizes, aonde que cada um está atuando, e como que a gente pode costurar tudo isso, né? Porque tem a profundidade e tem o alargamento. Então, a gente quer que as pessoas entendam mesmo o que é, como fazer, e fazer de uma forma legal, duradoura, e que realmente esteja contribuindo para uma sociedade melhor, e aí, enfim, voltando, como você mesmo falou, né, Rô, a história da regeneração, a gente está olhando também para como que da onde que está, como o ciclo todo de vida desse dinheiro, né, que vai para a filantropia depois. Então, e como que a gente pode juntar cada vez mais e articular esse ecossistema. Então, muito apoio às organizações da sociedade civil, que elas sejam independentes e que elas sejam autônomas e que elas possam estar sendo financiadas por cidadãos e organizações. Perfeito. Pegando esse gancho, acho que tem muitas organizações também ouvindo a gente, e depois esse encontro fica gravado, então muitas outras ainda vão ouvir. Queria saber, né, da Adriana, da Daniele,
como que a gente pode não desanimar as organizações que são menores ou são de médio porte, que vocês vêm falando de organizações grandes, reconhecidas, né? Então, como é que essas outras também podem se preparar para um dia conseguir firmar uma parceria com o Mercado Livre, com o iFood, né? Quais as dicas que vocês podem dar para essas organizações, né? Para elas estarem alinhadas, adequadas a essas questões de compliance, né? O que elas têm que ter? A Adriana pode começar, depois a Dani fala? Tá bom. Acho que a primeira coisa é assim, né? Para participar do programa Mercado Livre Solidário, por exemplo, que é um programa que pensa por esse lado, que mostra quais são os caminhos, todas podem, né? Acho que, claro, tem que ter a documentação em dia e etc., mas ali a gente vai fomentando um diálogo com essas instituições justamente para trazer conhecimento suficiente para que elas consigam evoluir nessa maturidade digital. Né? Eu acho que um conselho que eu dou é a digitalização, é o conhecimento, é a pensar sempre em como expandir, em como ser maior. Né? Independente do tamanho da instituição, você pode falar com muita gente a partir da tecnologia. Então, como é que você usufrui dessa tecnologia, dessas narrativas, para você ter um alcance maior possível dentro da sua atuação? Acho que esse é o conselho que eu deixo, e tem lá na nossa plataforma do Mercado Livre, depois eu posso compartilhar, quem também tiver interesse, posso compartilhar meu contato, para que vocês me acionam e entendam como participar. Do nosso lado, a gente até tem uma que não é tão grande, que é a Orgânico Solidário. Ela é uma organização novinha até, de caminhos aí, e a gente trouxe. Então, não é que a gente exclui. No nosso caso, a gente procura trazer organizações que estejam alinhadas com a nossa estratégia de companhia. Então, quais são as nossas prioridades? A nossa prioridade nesse ciclo é educação, é meio ambiente. Então, agora está sendo tudo, no caso, né? Quando a gente começou lá atrás, ainda era muito difuso e a gente foi se organizando. Então, no passado, em 2020, a gente só tinha organizações voltadas para a segurança alimentar. E aí, de repente, nós já trouxemos uma para meio ambiente, uma para educação, e agora nós vamos rever. Agora, em março, a gente deve lançar um edital. Então, antes, a gente foi trazendo de acordo com indicações e de acordo com procuras mesmo, e agora a gente realmente deve ter um edital e entender quais fazem sentido e quais não. O que não significa que a gente não possa também ter parcerias. Então, por exemplo, essa semana me procurou uma pequena local de Minas Gerais. Ajude-nos aqui com a campanha das chuvas. Eu falei, olha, vocês não estão no nosso aplicativo, infelizmente a gente não pode, mas o que eu posso fazer nesse caso? Chamo uma das organizações que eu tenho parceiras e falo, você consegue fazer essa ponte, você consegue apoiar essa local? Porque aí eles se ajudam. Então, se essa grande conseguir passar para essa local as doações, a local ela tem particularidade, então uma consegue ajudar a outra. Eu acho que esse é o caminho, não excluindo, mas trazendo, fazendo essa ponte aí com as grandes, para que as grandes ajudem as menores, as locais. E as locais também ajudam as grandes, né? Legal, Dani. Ótima dica. Olha só, queria ainda continuar com você, porque você falou, a gente também tem o voluntariado. Queria entender um pouquinho como que ele acontece, se vocês utilizam as mesmas organizações para divulgar para os colaboradores, para atuação voluntária. Na como verdade, a gente começou o voluntariado agora em 2021, né? Dentro do iFood. Então, o nosso voluntariado ele é mais voltado para mentoria, por enquanto. A gente ainda está pensando como aumentar, como estruturar, mas o iFood faz parte de um grupo de empresas, de uma holding, né? Cuja a controladora é o Grupo Móvil, e o Grupo Móvil tem uma fundação, que é a Fundação Umbi. A fundação já tem programas de voluntariado aí, de mentoria para empresas, para organizações. Então, já existe aí um projeto de voluntariado da fundação, do grupo. E aí o iFood esse ano começou aí com projetos de voluntariado junto à nossa área de educação, né? Que é a área irmã aqui da área da qual eu faço parte. E aí, este projeto é um projeto específico de mentoria. A gente busca aí, e aí depende muito do projeto. Por exemplo, já teve situações em que eu precisei mentoria
em tecnologia de mulheres para mulheres, mentoria para food lovers negros, e aí a gente busca, geralmente a gente busca dentro do próprio iFood ou das outras empresas do Grupo Móvel. Então, hoje, o nosso projeto de mentoria, ele basicamente consiste em o nosso projeto de voluntariado, desculpe, ele consiste em projetos de mentoria, por enquanto. E aí a gente está pensando como fazer, como expandir, porque a mentoria hoje ela é super importante, lembrando que a gente está aí com esses projetos de educação e contratação de pessoas. Então, a mentoria, ela hoje é extremamente importante para a gente. E aí, enfim, se tiverem aí empresas assistindo a gente que tem alguma expertise nesta área de mentoria, a gente está super aceitando aí fazer um bench e conversar, entender como a gente pode melhorar em nossos programas dentro do iFood. Legal, Dani. Achei muito bacana esse olhar para a mentoria como uma coisa super importante e que vai agregar, né, não só na área social para o negócio, ou quiçá venham fazer um link com o programa de doações, né? Mas que vocês estão olhando para isso como um todo, né? Isso é legal. A mentoria não só para pessoas físicas, né? Como eu falei, a iFood hoje tem o programa de mentoria pessoas físicas, né? Muito para esse apoio em carreira, que é extremamente importante, considerando o público que a gente está trabalhando, mas também esses programas de mentoria que a gente tem da Fundação para pequenas ONGs. Então, até voltando naquela pergunta que você fez antes, e a pequena? A pequena também pode, ela pode começar entrando num programa de mentoria que a gente tem da Fundação, que é maravilhoso, que a gente dá um up em redes sociais dessas ONGs pequenas, a gente ensina como fazer planejamento estratégico, a gente faz aí de acordo com as necessidades de cada organização dessa, e a gente atende bem os pequenos. Olha lá, as organizações podem ficar aí de olho aí nesse programa, né? Olha, gente, enfim, muita gente participando, muita gente ainda, né, acompanhando aqui o encontro, né? E acho que para a gente finalizar, se alguma de vocês quiser falar, mas eu acho que o que tem que ficar agora, né, como uma tarefa de casa para as empresas que têm programa de voluntariado empresarial, é pensar estrategicamente, né, como alinhar as suas estratégias de doação, né, com os programas de voluntariado, porque isso pode ampliar os dois movimentos, né? Eles podem se fortalecer. A gente viu, quando a Mariana trouxe no começo, ela traz esse link com as causas, né? Então, como é que as empresas podem realmente se aprofundar naquelas causas de interesse dela, né? Olhando mais, de uma forma mais ampla, né? Não só para o voluntariado ou não só para a doação, mas fazendo essas coisas conversarem, né? E mostrando para os seus colaboradores, para os seus usuários, para os seus parceiros, né? Que isso é possível, né? E eles podem contribuir dessas duas formas. Então, acho que a gente fica por aqui. Agradecemos super aí Mariana Brunini, do Movimento por uma Cultura de Doação, Adriana Basile, do Mercado Livre, Daniele Sá, do iFood, né, a Samanta, a Silvia aqui do GEV, eu também, e todo mundo que está participando com a gente, né, que sempre aí nos acompanham e enriquecem aí os nossos encontros. Então, feliz 2022 para todos, né, que seja um ano mais leve, um ano mais gentil, e com muito voluntariado e muita doação. Super obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Confiram o nosso site, que todo esse conteúdo vai estar lá. Divulguem. Tchau, tchau. Oi, Dani. A gente está ao vivo, gente? Não. Tá. Não, acho que não. Tamo. Então, tchau, gente. Não, eu só queria o seu link, Dani. Tchau, pessoal.